Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para começar a nossa aula. Como vocês sabem, eu estou gravando algumas aulas aqui para auxiliá-los. As aulas principais são as aulas do Centro de Mídias e eu estou gravando aqui algumas aulas justamente para aprofundar os assuntos que foram discutidos na aula do Centro de Mídias. Sim, a minha câmera está uma droga, né? Está uma porcaria. Também eu estou gravando essa aula à noite, então não tenho muita luminosidade, então eu peço um pouquinho de paciência, porque a minha cara está toda, né? A imagem deve estar péssima. Pelo menos para mim está péssima aqui, né? Então vamos prosseguir. Pessoal, enfim, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de falar algumas coisas. Em primeiro lugar, que essa aula tem o objetivo de auxiliá-los, auxiliar vocês para a prova. A nossa prova, que eu estou colocando essa semana, estou gravando a aula aqui no dia 8, né? No dia 8/6, 8 de junho. Então, eu estou colocando a prova essa semana e a nossa prova tem um tema principal, né? Tem um conteúdo ali que vai ser abordado na prova, que é justamente um conteúdo que já foi discutido nas aulas do Centro de Mídias, que é sobre o discurso político, né? Nós estamos entrando aqui em filosofia política, nós já discutimos nas aulas anteriores o discurso científico, o discurso filosófico, o discurso religioso, né? Vimos ali a diferença entre textos religiosos, textos filosóficos, tivemos aí algumas atividades e tivemos aí algumas aulas sobre política. Uh, Lá no Centro de Mídia, aconteceram algumas aulas sobre os filósofos contratualistas, os filósofos do contrato social do século XVII, século XVIII, e que falam justamente sobre a origem da sociedade, sobre como se organizou, se estruturou a sociedade e tudo mais. Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. E nós vamos falar sobre esses filósofos nas nossas próximas aulas. Não estranhem, porque eu vou estar com a mesma roupa, que eu vou gravar essas aulas todas de uma vez, para facilitar. Pretendo não demorar muito tempo nas minhas aulas, já estamos aqui há 3 minutos, mas eu pretendo não passar de 10 minutos, ok? Bom, gente, então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre essas atividades que foram dadas aí no decorrer do bimestre. São atividades sobre as aulas do Centro de Mídias. E eles sempre colocam uma atividade muito fácil lá, de alternativa, né? Escolher, selecionar alguma alternativa. E o que eu peço? Para que você possa fazer essa atividade, tirar um print e mandar para mim lá na atividade que eu abro toda semana. Por exemplo, atividade do dia 8/6, nem tem, mas estou inventando um dia aqui. Atividade do dia tal, né? Aí você entra lá na atividade da semana, na pranchetinha do aplicativo do Centro de Mídias, você faz a atividade, tira um print e manda para mim. Ah, professor, mas não tem nenhuma atividade essa semana, não deixaram. Então você faz um resumo da aula da semana do Centro de Mídias, né? A aula do Centro de Mídias, faz um resuminho ali rapidinho, manda para mim, beleza. Cada atividade vale 2 pontos na média e a prova vale até 4 pontos na média. Ou seja, fazendo 3 atividades, fazendo a prova, você já tem nota. É interessante que você faça todas as atividades do Centro de Mídias, porque são elas que justamente te ajudam ali a estudar diariamente, lembrar dos assuntos, aprender mais, ter contato com as situações de aprendizagem, enfim, é importante, tá? Hoje eu vou fazer uma introdução, hoje não, né? Nessa aula, eu vou fazer uma introdução bastante geral sobre o tema que nós vamos discutir. Como eu disse, filósofos contratualistas, ok? Que foi objeto de estudo de 2 aulas, mais ou menos, do Centro de Mídias. Depois eles começaram a fazer uma introdução ao Karl Marx, que não vai cair na prova, tá? O que vai cair na prova? Thomas Hobbes, pensamento de Thomas Hobbes, John Locke, vocês já estudaram no ano passado, inclusive eu não vou falar sobre John Locke nessas aulas, porque já tem aula gravada lá, é lógico que eu vou disponibilizar o link para vocês dessas aulas, e também o pensamento de Rousseau, que vocês ainda não conheceram profundamente. Então, nós vamos começar hoje com uma introdução.
Por que que é importante a gente falar sobre isso? Para entender algumas concepções de sociedade, para discutirmos sobre natureza humana, para discutirmos sobre direitos, né? Para que nós possamos refletir sobre poder político, né? E soberania. Tudo isso é importante para a gente hoje, para a gente ter uma boa educação política, para a gente lidar com esses conceitos e entendendo o que os filósofos pensaram naquela época, né? Isso vai iluminar a nossa forma de pensar hoje. Por quê? Porque essas ideias de contrato social, essas ideias de estado de natureza, direitos e tudo mais, são os fundamentos a partir dos quais o nosso pensamento político se organizou hoje em dia. Se nós falamos em direitos hoje, precisamos falar sobre os filósofos do século XVII e XVIII. Vamos passar também pela Revolução Francesa, vamos trabalhar aí conceitos como liberalismo, vamos, enfim, trabalhar muitos conceitos nessas aulas. Então vamos começar aqui. Eu vou projetar para vocês. Muito bem. Então, aqui uma introdução para vocês sobre os filósofos contratualistas. É interessante a gente entender o contexto da discussão desses filósofos, né? Em primeiro lugar, porque esses filósofos discutiram a partir de um certo ponto de vista. A monarquia era o governo predominante. A partir do século XVI, se desenvolveram alguns governos conhecidos como absolutistas, monarquias absolutas, né, nas quais o rei tinha o poder praticamente total, absoluto. Né? Então, a partir do momento que o poder do rei começou a se fortalecer, né, ele também começou a desenvolver o seu exército com apoio da classe da burguesia que estava se desenvolvendo, né? Teve a oportunidade de conquistar alguns territórios, de criar moedas, né? De também estabelecer leis, regras. Com o passar do tempo, durante o século XVI, o poder político começou a se concentrar nas mãos dos reis. Aí nós temos Portugal, Espanha, França, outros reinos que começaram a se organizar, tendo uma concentração de poder muito grande nas mãos do rei. Né? E esses governos absolutistas eram a situação a partir das quais os filósofos começaram, então, a refletir sobre a origem da sociedade civil, a origem do poder político, o que dá legitimidade ao poder do rei, né? Por que que o rei tem o direito de governar sobre o povo, até onde vai o poder do Estado, o que que a religião tem a ver com isso, ou não, né? Bom, e por falar em religião, existia uma forma de pensar muito popular daquela época, que era também a, a ideia do direito divino dos reis, né? Sustentada por alguns pensadores da época, de que o poder do rei vinha de Deus, ou seja, se o rei estava no poder, era pela vontade de Deus, porque Deus permitia, né? E o rei governava porque Deus permitia que pessoas excepcionais ali atingissem o poder e governassem. E tem até uma passagem bíblica que diz que toda autoridade política é estabelecida por Deus, e aí, portanto, nós devemos obedecer às leis e tudo mais. Até que ponto esse verso bíblico está tirado do contexto é uma coisa que a gente pode discutir mais para frente. A ideia é a seguinte: os filósofos contratualistas, que afirmavam que a sociedade surgiu em uma determinada época, foi criada a partir de um contrato originário, né? Tentaram combater essa ideia do direito divino dos reis para estabelecer uma teoria sobre a sociedade, né?
não a partir do ponto de vista religioso, mas racional, ok? Então, vamos aqui discutir sobre essa ideia do contratualismo, né? A partir do quê? A partir de uma outra ideia também que está bastante ligada a ela, bastante inovadora e popular na época, que é a do justnaturalismo, né? O justnaturalismo vai dizer que, né, jus vem de direito, inclusive justiça e tudo mais, é uma forma de direito natural ou justiça natural, né? É a ideia segundo a qual um direito natural pode ser conhecido pelo pensamento e que existem direitos naturais. Para eu falar de direitos naturais, direitos que todos temos por natureza, simplesmente por sermos seres humanos, os filósofos dessa época precisaram estabelecer ali uma origem para a sociedade e entender o que existia antes dessa, ou imaginar, pelo menos, o que existia antes da sociedade. É interessante a gente estabelecer um contraste entre a teoria do justnaturalismo, de que o ser humano tem direitos naturais, de que ele viveu antes da sociedade em um estado de natureza, em um estágio anterior à sociedade, ou seja, a sociedade surgiu em uma determinada época, e a gente contrastar essa ideia com o pensamento de Aristóteles, por exemplo, né, a filosofia de Aristóteles, que vai dizer que o ser humano sempre viveu em sociedade, que o ser humano é um animal social, um animal político, que ele nasceu para viver em sociedade. E aí os filósofos contratualistas vão dizer, será? Né? Existiu uma época no qual o ser humano não vivia em sociedade, né? O estado de natureza. Então, essa ideia do contratualismo, junto com essa ideia do justnaturalismo, vão dizer que existem direitos naturais, pelo menos um direito natural, né, o direito à vida, que todos possuem por natureza, que a organização da sociedade não é algo que faz parte da natureza humana, mas que teve uma origem, não é algo que sempre existiu, e que antes dessa organização social existia um estágio selvagem ou harmonioso, como a gente vai ver, né? A gente vai discutir ainda. Cada filósofo contratualista, né? O Hobbes, o Locke e o Rousseau tinham uma ideia diferente sobre a origem da sociedade, o estado de natureza, a natureza humana e tudo mais, que a gente vai ver, tá? Bom, então, antes da organização social, existia um estado de natureza, que a gente vai discutir a partir da próxima aula, sobre a respeito do pensamento do Thomas Hobbes, ok? Bom, então eu vou parar a apresentação por aqui, né? E na nossa próxima aula a gente vai começar a discutir o pensamento do filósofo Thomas Hobbes, ok? Um grande abraço e até a próxima.